Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz para criar um orçamento pelo Televendas. Então, se a empresa ela estiver configurada para que não permita vendas sem saldo de estoque, quando o vendedor ele digitar um produto aqui em qualquer venda que o produto ele não tenha saldo de estoque, o sistema automaticamente vai identificar e vai apresentar na tela perguntando se o usuário ele deseja solicitar a venda perdida, gravar uma venda perdida ou solicitar a liberação da venda. E vai trazer já preenchido o botão orçamento. Então, aqui basta ele confirmar para gerar o orçamento, O sistema ele vai, depois que terminou a digitação do produto, ele pode fazer o page down para encerrar a venda. E o sistema só vai habilitar aqui o botão orçamento. E basta ele gravar. O orçamento ali no final ele vai perguntar qual que é a validade dele. Ele vai trazer já pré-selecionado a data que está na configuração do sistema e vai permitir que o usuário altere essa data caso seja necessário. Então, quando confirmar a data de validade, o sistema ele vai perguntar se a gente deseja imprimir as condições de pagamento do orçamento. Quando a gente confirma, ele vai gerar aqui a opção para a gente visualizar, imprimir ou enviar por e-mail esse orçamento. Então, quando a gente clica ali em visualizar e imprimir, ele já abre aqui a impressão de acordo com o layout que a empresa tem configurado para a geração do orçamento. Então, nesse caso aqui, basta a gente vir aqui e fazer a impressão desse orçamento e entregar para o cliente. Se o cliente ele já chega no balcão e solicita um orçamento, como é que a gente vai fazer para gerar esse orçamento? Então, a gente vai vir aqui, a gente vai selecionar o cliente, a gente vai digitar todos os produtos que ele está solicitando, para que a gente passe o orçamento para ele. No final, a gente vai dar o page down e vai vir aqui e vai selecionar o botão orçamento. E vamos gravar. O modo de finalização aqui é idêntico ao modelo que a gente acabou de criar quando a gente não tem o saldo em estoque. O sistema ele vai gerar o orçamento aqui, e basta imprimir e passar para o cliente. Depois que a gente já gerou o orçamento, caso o cliente retorne para a loja e querer efetivar a compra daquele produto orçado, a gente pode vir aqui no Televendas e a gente vai fazer esse comando que tá aqui, Alt I importação. A gente não precisa digitar novamente aquela venda, a gente pode pegar o mesmo orçamento e fazer a importação para transformar em venda. Então, a gente vai clicar aqui no botão orçamento e a gente pode selecionar aqui pelo cliente, pelo vendedor, pelo número do orçamento e pela data de emissão. Então, quando a gente seleciona pelo cliente e não informa nenhum outro filtro, o sistema ele vai listar todos os orçamentos feitos para aquele cliente. Para a gente selecionar qual orçamento que a gente quer, basta a gente fazer esse comando aqui, a barra de espaço, que ele vai marcar qual orçamento que a gente vai importar. A gente pode importar mais de uma vez só, como a gente também pode importar apenas um. Então, depois que a gente fez a marcação do qual a gente quer importar, a gente vai fazer esse comando aqui, Ctrl+D. Então, fazendo esse comando, o sistema ele já vai selecionar todos os produtos, vai trazer para essa outra tela de importação. Se for para prosseguir, na verdade, a gente vai fazer o Ctrl+W novamente e ele já vai trazer aqui para o Televendas novamente para a tela de digitação. Nessa tela aqui a gente consegue adicionar mais produtos. Se não for necessário adicionar, a gente finaliza o processo como é feito de forma normal para qualquer outra venda, A gente vai selecionar a forma do faturamento aqui e vamos finalizar a venda. O sistema ele vai gerar baseado naquele orçamento que a gente gerou. Lembrando que para o sistema permitir a gente fazer a importação do orçamento, ele precisa estar válido.
a gente tem duas configurações. A gente tem a validade do orçamento e a gente tem também dias para eliminação. Então, se a empresa estiver configurada para eliminar um orçamento em determinado período, aquele orçamento vai ser automaticamente eliminado do sistema e a gente não vai conseguir fazer a importação dele. Se ele estiver com a validade vencida, a gente também não vai conseguir fazer a importação dele para transformar em uma venda. A gente vai precisar refazer ele com um período de validade que esteja vigente.